que é elevado entre os homens é abominação perante Deus. Shalom Adonai, seja muito bem-vindo, você está no canal O Evangelho e Eu, e este é mais um devocional para nossa edificação. Este canal tem por objetivo ensinar as Escrituras e, assim como o título traduz, evidenciar a necessidade do relacionamento com Cristo. O assunto que eu trago hoje para o nosso devocional está relacionado com a lei de Deus e o nome do Senhor. Diz respeito ao peso de responsabilidade de uma honra ignorada por muitos, que é de ser chamados pelo seu nome. Nós vamos saber o que isso de fato significa. Este é um assunto pesado, profundo e também muito sério, porque diz respeito a algo santo e que é profanado no mundo por causa principalmente das vaidades do homem. Por esse motivo, digo das vaidades do homem estar sendo pivô de muitos escândalos. Eu prefiro iniciar minha exposição caracterizando este mal que está no mundo, andando de mãos dadas com a religião. E espero que você seja maduro ou madura o suficiente para não fazer correlações pessoais com ninguém. Apenas entender que o mal existe e está operando no mundo também dessa forma que eu irei explanar. E uma vez entendido sobre este peso de responsabilidade de carregar o nome do Senhor, você será capaz de enxergar um pouco mais além da vontade do Pai para as nossas vidas e o quanto nós somos disputados por luz e trevas. Acompanhe até o final. Eu vou procurar citar as referências bíblicas para que você possa acompanhar e meditar no que está sendo dito, porque é um assunto que requer muita atenção e reflexão. Você deve lembrar que o Messias, após ensinar a parábola do mordomo infiel sobre a necessidade da fidelidade ao Senhor nas coisas mínimas deste mundo, a fim de estar apto a administrar as coisas máximas e eternais de Deus, nesta ocasião estavam presentes também os fariseus, este grupo religioso que, além de deter o acesso às Escrituras e retê-las das pessoas sob o intuito de presidir sobre elas, eram eles também avarentos e zombavam do Messias. Nesta ocasião, Cristo dirige-lhes uma advertência no verso 15 de Lucas 16. E disse-lhes: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. A prioridade dos fariseus, bem como os seus corações, estavam carregados de avareza e soberba, do amor ao dinheiro, ao Deus Mamon. E veja como era um tempo de grande degradação espiritual, porque as autoridades espirituais, tanto os saduceus, que eram sacerdotes, quanto os fariseus e escribas do templo, estavam associadas às autoridades políticas. Eles tinham por obrigação ensinar a verdade ao povo com a palavra e o testemunho, mas eles buscavam a fama, as honrarias humanas e as riquezas terrenais, e mantinham o povo debaixo de uma espécie de domínio religioso, sob a ignorância e a ameaça da punição, porque eles se consideravam autoridades divinamente conferidas que, ao invés de servir, deveriam ser servidos, e faziam tudo isso debaixo da tutela da política romana. Qualquer semelhança aos nossos dias não é mera coincidência. Esses tais em nossos modernos tempos poderiam ser comparados àqueles que acumulam discípulos para si mesmos, para sua própria subserviência e domínio. Discípulos estes que se tornam 2 vezes piores do que eles, porque se sujeitam a serem dominados, mesmo alguns em seu íntimo sabendo que esse tipo de comportamento em nada tem a ver com Cristo e seu ensinamento, mas fecham os olhos para tais doutrinas de homens, porque estão a buscar o que eles têm a prometer e que é a posição ou benécia que eles estão desejando, porque em resumo querem ser como eles são, bajulados por outros, alimentando todo o desejo que desnivela o relacionamento com o próximo, e a si mesmos se enganando, apoiados na autojustificação. E o que seria este apoio de autojustificação com que eles enganam a si mesmos para continuar fazendo o que fazem? Esse apoio é veladamente todas as exterioridades pelo qual eles atribuem um mérito a si mesmos, se orgulhando de seus feitos e de sua retidão à doutrina dos homens que estão acima deles, porque trata-se de uma hierarquia, enquanto seus interiores estão completamente cheios de desprezo por todo aquele que confronta ou questiona seus ensinamentos, além de gerar não um corpo, mas um corporativismo regado a sectarismo, invejas, disputas, julgamentos e indiferença à real doutrina de Cristo, que expõe suas práticas enganosas,
no qual é basicamente aquilo que eles fazem questão de a si mesmos se convencerem de que tudo que fizeram contra o próximo, na verdade, é justificado pelo fato de terem feito o melhor em nome de Deus. Porque apesar de dizerem que a igreja é de Cristo, acabam com a harmonia familiar orgânica de que trata o Evangelho para estabelecer valores religiosos mecânicos sob o pretexto do alinhamento doutrinal, enquanto enaltecem a obediência cega aos homens que estão à frente, não ensinando seus discipulados a apurar todas as coisas à luz das Escrituras, porque não admitem a capacidade mesma do outro de receber a instrução do Espírito de Deus, e tampouco admitem que eles mesmos podem se enganar na interpretação de um texto das Escrituras, por exemplo. Mas, pelo contrário, apagando toda a racionalidade e questionamento aos ensinamentos base propostos pelas Escrituras, estabelecem uma verdade absoluta própria. E essa mecânica toda da doutrinação sem foco nas Escrituras, mas apoiadas nas literaturas que já chegam com os textos interpretados por alguns, tem por objetivo manter suas doutrinas, influências, benefícios e posições, porque para estes, qualquer que assim não estiver alinhado com suas doutrinas, e não estamos falando aqui das Escrituras, para estes certamente não estão na visão de Deus, que somente eles julgam ter, e que vem unicamente de uns poucos que estão no topo dessa pirâmide, e tudo isso cumprindo o que profetizou o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 4, verso 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E a ênfase está em que buscam seus próprios doutores, que pregam um discurso desejável, que se encaixa perfeitamente com tudo aquilo que aponta para o fato de você se sentir bem consigo mesmo e confortavelmente entregando a tais lideranças a autoridade sobre seu raciocínio, seu culto racional, ou seja, o trabalho de buscar, discernir, apurar as Escrituras por você mesmo, como conferiam os bereanos a tudo que eles ensinavam, e conhecer o caráter de Deus, que é claro e imutável do princípio ao fim. E assim muitos comem mastigado pela boca de outros daquilo que eles mesmos ruminaram à sua própria maneira, porque certamente uns foram levantados para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, mas não para si mesmos, senão que para aperfeiçoamento e edificação do corpo de Cristo, que tem uma diretriz unicamente na palavra e que não se limita a instituições. E o engano está em que os homens dotados de tal sabedoria para a edificação da igreja possuem a sua autoridade no âmbito do seu dom, em conformidade com o caráter de Deus e não os desejos humanos, e que tais dons não se sobrepõem, mas se completam, e que, portanto, não há uma figura central que não seja o Senhor. E a coisa é tão feia que quando estes que agem assim pensam em se misturar com os chamados domésticos da fé, aqueles que professam a mesma fé, que não fazem parte do seu rol de doutrinados, e que rol seria esse? Daqueles que obedecem ao homem sem discernir a doutrina? Quando estes se achegam a pessoas que têm outra maneira de pensar, sem distorcer o caráter de Deus, claro, é pelo simples fato de ter a oportunidade de tentar impor sua maneira de crer, a qual chamam visão, sobre o outro grupo, ao invés de haver uma real fraternidade, uma real comunhão despretensiosa, que joga por terra toda essa indumentária infantil de superioridade, de achar que portam um tesouro particular que só a eles foi revelado, enquanto a oportunidade de se enxergar vai sendo ignorada, aumentando a cegueira desses religiosos que ouvem e não conseguem entender que eles não estão inaugurando um novo tempo, mas que são apenas trabalhadores da última hora, que apesar de se gabar de muita coisa, fazem muito menos daquilo que os primeiros trabalhadores fizeram, embora receberão o mesmo salário, se forem encontrados no Espírito, trabalhando, portanto, o trabalho certo, para não incorrerem no risco de ouvirem "não vos conheço". E só correm este risco porque o foco destes não é reproduzir o caráter de Deus, que está na lei de Deus e que foi revelado no Messias, ou seja, eles não querem conhecer ao Senhor, porque se o foco deles fosse esse, de fato parariam para refletir se seus ensinos estão alicerçados e se limitam àquilo que foi revelado, que é para o homem, ou se está edificado sobre aquilo que não foi dito, mas se conjecturou a respeito. E se houvesse espaço para ouvir o contraditório, para ouvir o que negligenciaram, haveria espaço para, quem sabe, arrependimento. Mas qual deles vai desconstruir suas doutrinas que levaram tanto tempo para edificarem, ainda que elas sejam uma construção torta? É preciso humildade,
e clareza de que o Senhor é zeloso pela sua palavra. Mas o foco desses tais que resolveram edificar sua própria torre está relacionado sempre a preencher a lacuna que eles têm em si mesmos, de necessidade de sentirem-se completos da revelação divina particular, fazendo de si mesmos um grupo seleto que é referência e modelo a ser seguido. E em fazendo isso, estão na verdade se elevando no mundo. Então, em resumo, estas são as entranhas do tipo de pessoas que Cristo repreendeu, dizendo que tudo isso ao qual entre os homens é elevado é abominável perante Deus. E abominável significa tudo que causa repulsa, tudo que é detestável. Se a gente recordar um pouco, depois do dilúvio, os descendentes de Noé intentaram criar uma torre que tocasse o céu. Preste bastante atenção no intento destes. Eles começaram dizendo: façamo-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Isso está em Gênesis 11, verso 4. E aqui há algo bem interessante em se avaliar. Quando eles dizem façamo-nos um nome, eles estavam desprezando o fato de que eles eram um povo que se chamava tão somente pelo nome do Senhor. Isso significa que até então eles estavam debaixo unicamente da autoridade de Deus, sendo todos eles irmãos entre si, como Cristo ensina em Mateus 23 a partir do verso 8. Um prestígio e honra que eles não valorizaram. E por que não deram valor? Porque queriam, por seu próprio mérito, estampar sua própria identificação, não com o intuito de se diluir e reproduzir nos quatro cantos o caráter de Deus em toda a terra, mas de se aglutinar e se elevar com prevalecência pautada no mérito humano. E em fazendo isso se desfiguraram de Deus, porque a identificação deles não deveria vir de seus próprios atributos, que nem eram deles, mas lhes foram doados. João Batista vai dizer que o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu, o que também significa dizer que todas as demais coisas que não vêm do céu para o homem brotam de si mesmo, cobram o reconhecimento, autoria e fama, mas são transitórias, passageiras, ilusões, são vazias. Portanto, a identificação deles deveria vir dos atributos de Deus estampados no caráter deles, e aonde eles estivessem no mundo, seriam testemunhas do amor de Deus, e reconhecidos por esse caráter. E diriam deles: estes são de Deus, porque agem, se expressam e vivem com o mesmo amor de Deus. Sendo assim, quando eles abandonam este senhorio, claramente perderam sua identidade, porque se afastaram do caráter de Deus, para passar a viver apoiados no que consideravam ser suas próprias virtudes. E ao maximizar suas virtudes, as tornaram como um Deus para si mesmos, se orgulhando de seus feitos, querendo imprimir sua marca, seu próprio nome e grandeza, demonstrando independência e autossuficiência. Quando isso aconteceu, eles quebraram novamente a aliança que Deus fez com seus pais, tornando-se rebeldes e ignorando a ordem do Senhor de ir e se diluir na terra, se tornando uma abominação perante Deus. E é interessante a gente exercitar um pouco o nosso discernimento aqui e atentar bem ao que está escrito, lembrando que todo o povo era um só era seu idioma, uma só era sua palavra. Mas preste atenção, a unidade sem Deus é divisão contra Deus. E portanto, quando eles abandonaram Deus, se uniram em um propósito contra a vontade de Deus. Por isso a divisão das línguas não apenas frustrou os planos daquele povo, como deflagrou, ironicamente, que eles estavam divididos de Deus, e que uma vez divididos, não haveria entendimento para edificar coisa alguma. Todas as vezes que seguimos o que no mundo é exaltado, estamos neste mesmo espírito de rebeldia. Vamos ver como isso tudo aconteceu? Em Gênesis 9, versos 1 ao 19, está dito assim: E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra e sobre toda a ave dos céus, tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Até aqui vemos que Deus está fazendo uma nova aliança com a descendência de Noé,
e restaurando a autoridade do homem sobre a criação, devolvendo a terra às mãos do homem. Mas veremos que o homem mais uma vez vai entregar este domínio e autoridade a Satanás. Continuando, verso 7. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de gado e de todo animal da terra convosco, com todos que saíram da arca, até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. Preste atenção. Verso 13. O meu arco tem posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então eu me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Preste atenção no que Deus está falando. Verso 16. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. Abrindo um parêntese aqui. Não é à toa que Satanás usa as cores desse arco para afrontar a criação de Deus e ao Senhor, levando os seres humanos a fazerem coisas reprováveis sob a bandeira do não nos destruirás a nós, porém esquecendo-se que não foi Deus que quebrou a aliança, mas os homens, e que, portanto, as consequências são de aqueles que desejam viver como instrumentos dessa afronta de Satanás, desonrando seus corpos entre si, terão por consequência a própria ausência de Deus, o qual eles desprezam, que é a morte eterna, porque escolheram se dividir de Deus. E fora de Deus não existe vida, porque tudo que existe, existe nele, conforme diz o apóstolo Paulo aos Colossenses no capítulo 1, versos 16 ao 18. E por que esses foram entregues a seus próprios desejos, como dizem Romanos? Porque eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, eles desprezaram a Deus, assim como os pós-diluvianos, descendentes de Sem, Cã e Jafé, fizeram ao tentar construir uma torre, ao tentar elevar o seu nome. Eles não se importaram em ter a presença do Senhor, em carregar o nome do Senhor, em expressar o Senhor com as suas vidas. Eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. Verso 17. E disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cã e Jafé, e Cã é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. Este verso acaba com toda a conjectura de que houvessem outras pessoas vivas em lugares remotos do planeta, como se o dilúvio não tivesse vindo sobre toda a terra habitada. Povoar abundantemente a terra era a ordem de Deus, mas eles queriam pela própria força tocar o céu através de uma torre e se fechar em um grupo isolado através de um nome que os identificasse, que não era o nome do Senhor. Eles estavam rejeitando ao Senhor, quebrando a aliança que Deus fez com eles. E veja que quando o nome de um grupo sobressai mais que as vidas que o compõem, a instituição então passa a ter mais valor para o homem do que o templo de Deus que somos nós. Daí surgem as diferenças de valores entre ser humano e ser humano. E uns passam a terem maiores privilégios do que outros, ou se enxergarem em posição de maior honra pelo próprio mérito, chegando ao que hoje vemos no mundo. E o que vemos no mundo? Toda a construção econômica, por exemplo, é feita para proteger os que estão no topo, enquanto a maioria trabalha para sustentar essa base. É uma pirâmide onde a maioria sustenta a minoria. E por que essa busca meritória do homem natural deflagrou uma profanação ao nome do Senhor, você pode questionar. Primeiramente, devemos entender que aquilo que de fato nos identifica não é saber a pronúncia correta do nome do Senhor nos escritos originais. O nome do Senhor é designado nas Escrituras por 4 siglas, Yud, Re, Vav, Re, e é um mistério de Deus. Semelhantemente, ser identificados com Deus não significa também saber o nome correto de Cristo, ou do Messias, do ungido do Senhor, ao qual chamamos Jesus, ou Yeshua,
Alguns dizem Yahushua, outros Yehoshua, e assim discutem sobre essa gama de diferenças. Não é isso, mas portar o nome do Senhor de fato, portar o caráter de Deus impresso em nós, testemunho que corresponde ao fruto do Espírito. Somente isso gera mudança e atitudes condizentes com a essência de Deus em nós que aponta para o Pai. A autoridade no nome do Senhor não está na pronúncia desse nome, mas na correspondência de Cristo em nós. O que isso significa? Significa que você pode ficar rouco de tanto falar o nome de Jesus. Se essa invocação não carrega a sinceridade que é o testemunho, de nada adiantará. Espíritos malignos não respeitam a pronúncia de nomes, mas uma vida em santidade que carrega o nome do Senhor não apenas na língua, mas que também no coração, gerando frutos dessa comunhão que é o amor. Lembrando que não há comunhão com Deus a quem não se vê, sem antes haver comunhão com o próximo a quem se vê, ensina o apóstolo João em 1 João 4, verso 20. E irmãos, comunhão não é troca de mensagens apenas. Comunhão é muito mais profundo do que isso. Por isso o Senhor diz que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Quando o Senhor diz amar ao próximo, Ele está dizendo que precisa haver comunhão de amor com aqueles que estão próximos de nós. Quem é o próximo? É aquele que está ao alcance da nossa relacionalidade. Comunhão é ter tudo em comum. Tudo em comum. Como os primeiros cristãos, vamos colocar assim, cristãos entre aspas, como os primeiros servos do Senhor, servos de Yeshua, convertidos pelos apóstolos, pela doutrina dos apóstolos, se comportavam, eles tinham tudo em comum. Comunhão é ter tudo em comum, a começar pelo alinhamento de pensamentos, um só Senhor, uma só palavra, uma só verdade. Preste bastante atenção. A denominação humana para um grupo que deveria ser conhecido unicamente por praticar as mesmas obras de Cristo é o começo da desafeiçoação do Pai, porque o Pai é indesignável ao homem e é conhecido, portanto, por seus atributos invisíveis expressados na criação. E esta expressão se torna plena por completo em Cristo. E, portanto, os servos do Senhor são conhecidos por sua semelhança com o Senhor em obras e em verdade, que por sua vez está harmonizada com toda a revelação de Deus na criação. Para os que não conheceram a Cristo pelos escritos sagrados, mas viveram em conformidade com Ele, reproduzindo o Evangelho visível claramente nas coisas criadas, a qual o apóstolo Paulo aos Romanos dirá que por esse motivo os homens que ignoram isso se tornaram indesculpáveis. Por isso os primeiros discípulos, que mais tarde foram chamados de cristãos, eram na verdade chamados de os do caminho, como testificado em Atos 9, verso 2, também Atos 24, verso 14, o que mostra claramente que eles eram identificados tanto por crer no Messias, que disse eu sou o caminho, como também por serem aqueles que receberam do Messias a comissão de ir e pregar o Evangelho, porque eles também estavam literalmente no caminho, ou seja, na prática da comissão que receberam. Sem falar que havia uma perseguição aos convertidos, que passaram então a não ter endereço certo. Ambas as afirmações apontam para o fato de que eles eram identificados por este termo, os do caminho, termo que carrega em si mesmo o testemunho antes da designação, e não o contrário. Mas fato é que nenhuma das igrejas locais, identificadas pela região em que se encontravam, ou seja, igreja que está em Tessalônica, igreja que está em Corinto e etc., nenhuma delas se rotulou por características que enfatizavam costumes ou procedimentos religiosos, que realizavam de maneira diferente uma das outras. Isso porque não havia diferente doutrina ou diferentes formas de praticar os ensinamentos de Cristo, ensinado pelos apóstolos. Assim como um é o corpo e um é o Espírito, uma é a palavra. E quando em Corinto tentaram se referenciar por seus líderes, dizendo uns eu sou de Paulo, outros sou de Apolo, etc., tiveram tal atitude reprovada pelo próprio apóstolo Paulo, que na ocasião ressaltou que isso provinha da carne e não do Espírito, dizendo quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros que portam aquilo que o Senhor deu a cada um, mas que todo intento e providência vem somente de Deus, sendo eles apenas cooperadores nesta obra celestial. Isto está em 1 Coríntios 3, a partir do verso 3. E em tentando nomear o inominável, estes tais que valorizam mais a designação do que a expressão de Cristo em si mesmos, estão a repetir o que os seus antepassados fizeram, agindo pela carne, buscando elevar entre os homens o seu próprio nome, mas tudo que ocupa o lugar de Deus em nós é idolatria.
E o poder da idolatria está em aprisionar e sufocar toda e qualquer forma de expressão da liberdade de Deus na sua criação, tentando transformar a própria criatura em criador, ou limitando Deus ao minúsculo do que é compreensível pelo homem, dando forma e sistematizando a maneira de alcançar a Deus, para tentar ocupar com uma tão pequena coisa um espaço do tamanho da eternidade que Deus colocou dentro de cada um de nós, e que só Ele pode preencher com seu Espírito. Leia Eclesiastes 3:11. Mas Deus é inalcançável. Isto quer dizer que ou Ele se revela a nós ou morreremos sem conhecê-lo. E de fato Ele se revelou a nós, por meio de Cristo, porque nós não tínhamos como chegar até Ele. Porque o pecado é uma ruptura, um abismo, um véu de separação. Mas Ele olhou para nós novamente e a sua convocação é para sermos identificados pela expressão dele mesmo em nós, por meio do Espírito, e edificados sobre o sacrifício de seu Filho, ao qual foi dado um nome acima de todo nome, por meio do qual somos salvos. E isto é ser chamado tão somente pelo nome do Senhor. Diz respeito a um senhorio de verdadeira liberdade, onde se é suprido da própria vida, como uma esposa é chamada pelo nome de seu esposo. Vejamos alguns exemplos nas Escrituras de como Deus se refere ao seu povo separado, senão que sendo aqueles aos quais Ele mesmo deu o seu nome, os tornando coparticipantes de uma herança sublime e eternal. Isaías 43, verso 7. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. 2 Crônicas 7, verso 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Jeremias 34:15. E vos havíeis hoje arrependido, e fizestes o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade cada um ao seu próximo, e fizestes diante de mim uma aliança na casa que se chama pelo meu nome. Jeremias 7, verso 11. É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. E é importante entender que aqui, quando o Senhor diz casa, não está se referindo a um lugar, mas ao povo, neste caso a casa de Judá. Daniel 9, verso 19. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Então veja que o clamor do profeta aqui era por perdão mediante o nome do Senhor, que era a única esperança que podia ter de uma misericórdia de Deus. Suplicar-lhe de que pelo seu próprio nome, que é santo, pudesse o povo ser perdoado, uma vez que destruídos, as nações os veriam e diriam: não era este povo do Deus vivo? O que fez Deus com o seu próprio povo? Por isso há uma importância profunda em sermos embaixadores, cartas vivas do Senhor, porque o nome do Senhor sobre nós diz respeito à propriedade, ao caráter e ao testemunho. E, portanto, os escândalos se traduzem em perdas de vidas que serão cobradas das mãos daquele por quem vier o escândalo. 1 Pedro 2, verso 9 diz: porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar. E proclamar o quê? As grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui há um testemunho intrínseco. Qual? O testemunho que antes andávamos em trevas, mas agora vimos grande luz, mudamos, nascemos de novo. E é importante também a gente ter em mente que os 3 primeiros mandamentos da lei de Deus dizem respeito a isso e estão interligados. Vamos lembrá-los? O primeiro: não terás outros deuses além de mim. Lembre que tudo que é exaltado no mundo se torna para aqueles que o exaltam em um Deus. Seja o dinheiro, uma personalidade, até mesmo um afeto natural que seja cultuado, enfim. O segundo é: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais. E aqui é importantíssimo entender o que Deus está dizendo para não cair na parábola que o povo dizia nos tempos do profeta Ezequiel: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Isto está em Ezequiel 18, verso 2. E o que disse o Senhor sobre isso? Ezequiel 18, verso 4 está testificado: eis que todas as almas são minhas, como é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha.
a alma que pecar, essa morrerá. Nós sabemos que Deus não torna ninguém iníquo para poder depois puni-lo. Pelo contrário, Deus trabalhou para tirar a iniquidade e trabalha para santificar o ser humano. E aqui está falando de pessoas que estão carregadas de iniquidade. Como elas estão carregadas de iniquidades? Deus certamente não está transferindo essas iniquidades para os filhos e netos dessas pessoas para depois puni-las pelos pecados de seus pais. Dizer isso é distorcer o caráter de Deus. E por isso essa doutrina da maldição hereditária é tão perigosa. Aqui não se está falando de maldições hereditárias. Aqui está falando de tradições hereditárias. Tradições de erros cometidos, atitudes erradas, pecados que se repetem nas gerações por meio do exemplo e costume. E nós temos muitos exemplos disso na história e na sociedade hoje. E continua o texto. Sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Preste atenção no texto. É importante compreender que Deus está falando de castigo a um povo que o despreza. E nisto vemos a longanimidade e misericórdia de Deus, porque nós sabemos que Deus só castiga quem Ele ama. Portanto, quando Deus repete o castigo sobre os que repetem a iniquidade de seus pais, Ele está sendo didático. Por isso, uma geração que recebeu clareza de que aquilo que seus pais praticaram é mal aos olhos do Senhor, tem por obrigação fazer diferente, ao invés de se justificar dizendo que seus pais foram maus, por isso eles se tornaram maus. Porque quando esse arrependimento não ocorre, esta geração então estará completamente fadada ao abandono. E ser abandonado por Deus, isto sim é pior que seu castigo. E continua o texto. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Terceiro mandamento. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Aqui está algo maior do que simplesmente falar o nome de Deus indiscriminadamente. E veja, todo aquele que tem temor do Senhor procura ter reverência quando toca no nome do Senhor. Mas, por favor, aqui não se trata de qual seria a pronúncia correta do nome de Deus. Entenda, Deus compreende nossas limitações. Ele sabe quando nós, em nossa ignorância acerca dele, estamos se dirigindo a ele, ok? Não tenha dúvida disso, ele sabe quando você está falando para ele, mesmo que na sua ignorância você o tenha conhecido por um nome que não seja a tradução mais correta das Escrituras. E aqui também está se falando de algo que inclui, mas é mais profundo do que a irreverência. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, está principalmente relacionado à expressão de Deus em nós, aos nossos frutos, ao nosso testemunho. Tomar o nome do Senhor em vão diz respeito a ser chamado pelo seu nome, ser enviado em seu nome, mas ter frutos de uma outra natureza, frutos maus que não condizem e não provêm do Espírito de Deus. E é exatamente o que os fariseus estavam fazendo. E isto também é idolatria, e colocar outro no lugar de Deus, ainda que este outro seja a si mesmo, em uma autoexaltação às virtudes, como se o bem que fizéssemos viesse de nós mesmos. Quem faz isto está se assemelhando a Satanás. Portanto, ser chamado pelo nome do Senhor significa nossa vida precisa revelar Cristo. Nós precisamos estar sendo conformados à imagem dele, gerá-lo em nós. Em 2 Coríntios 3, versos 3 ao 6, está dito assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E este verso é muito mal compreendido, porque alguns interpretam que o problema está na letra, quando o problema está em se tentar justificar pela letra. O contexto de a letra mata, mas o Espírito vivifica, significa que a letra, como Paulo refere-se aqui ao ministério da lei, está aí para testificar a nossa condenação à morte, mediante a impossibilidade nossa de cumpri-la. Por isso somos mortos segundo a lei. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que antes de Cristo enviar do seu Espírito a nós, ministrava-se pela letra da lei,
a qual é perfeita e a qual dela nem a menor letra ou o menor traço desaparecerão, como disse o próprio Senhor e está testificado em Mateus 5,18. Portanto, a letra ou a lei de Deus não é ruim, é perfeita, foi dada por Deus. E por ser perfeita, nós, por conta em nosso corpo mortal corruptível, ou seja, em nossa natureza pecaminosa, somos incapazes de reproduzir em nós, sem esbarrar nisso que é estranho a Deus e que está em nós, porquanto não fomos lavados, que é o pecado. Portanto, somos incapazes de reproduzir em nós a realidade da lei sem esta comunhão com o próprio Deus, sem que o próprio Senhor seja o tutor que a escreva dentro de nós. E essa metáfora, escrevendo-a dentro de nós, usada pelo apóstolo Paulo para confrontar a justificação mediante a letra com a justificação mediante o Espírito, como sendo este Espírito derramado sobre toda a carne como herança da morte do testador, esta metáfora que remete a uma escrita é para dizer a nós que agora está consumado o livre acesso a Deus por meio dessa morte providencial do testador e de sua ressurreição, que nos possibilitou a herança de receber do seu Espírito, a fim de que o que antes era uma tentativa nossa de se ligar novamente com Deus, que a maneira religiosa seja feita pelo próprio Deus a nos conduzir a Ele mesmo, de uma maneira orgânica. Isto se tivermos ousadia para nos desfazer de quem antes nos controlava, resistindo à carne, não ao Espírito de Deus, como está escrito em Hebreus 3, do verso 4 ao 8. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus, ou seja, a edificação que permanece de pé vem de Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, e aqui você pode traduzir por escravo. E escravo de quem? Da lei. Moisés testemunhou servindo a lei. Continuando, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho, então veja, Moisés como servo, como escravo, mas Cristo como filho. O que o escritor de Hebreus está querendo dizer aqui é que Moisés cumpriu a lei até onde pôde, reagindo ao que ela lhe obrigava. Ele estava em servidão à lei, mas o Messias cumpriu toda a lei como filho do Pai da lei, que é Deus. E ao reproduzir o caráter do Pai, sem a necessidade da imposição da lei, cumpriu-a com excelência, se tornando o Senhor da própria lei, que não pôde se assenhorar dele. E por isso a morte não pôde retê-lo, porque não havia pecado nele a ser reclamado pela lei. Continuando o texto de Hebreus 3, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança, que é largar o volante que nos conduz, e a glória da esperança, que é você não retroceder para viver como deseja sua carne, sua velha natureza que te separa de Deus. Portanto, conservando firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Então há uma trajetória, uma carreira que nos está proposta a seguir, uma carreira de resistência e luta contra a nossa própria carne. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Ou seja, não resista ou se oponha ao Espírito de Deus. Não endureça seu coração à voz do Senhor. Você deve resistir à sua carne. É a ela que você deve se opor, porque é ela que está te levando por caminhos de morte. O Espírito de Deus veio para nos ressuscitar, trazendo vida a ossos secos, escrevendo a vontade do Pai em nossos corações, nos fazendo frutificar para não sermos ramos inférteis, que serão cortados e lançados no fogo, apontando para uma transformação interior, onde ritos exteriores não foram e nunca serão capazes de nos mudar, de maneira que o Messias não cumpriu a lei para então se tornar santo, como os religiosos intentam, flertando com a morte ao tentar se achegar a Deus pela letra. Cristo cumpriu toda a lei por ele ser santo. Por ele, embora na ocasião ainda em corpo corruptível como nós, abdicar de si mesmo para deixar o Pai o conduzir, ou seja, sua obediência veio antes do rito da lei e não por meio dela. Por isso ele diz no Getsemane, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. A lei foi cumprida por ele por consequência e não por imposição. Por isso é frustrada toda e qualquer tentativa de se aproximar de Deus pelo ministério da letra, porque ela impõe uma escravidão que tem por objetivo testificar nossa reprovação. E uma vez sendo Cristo santo, foi Senhor sobre a lei e se tornou o único mediador entre Deus e os homens. E uma vez ele habitando suas casas espirituais, que somos nós, alcançamos por meio dele a justificação. Por isso hoje, somente mediante o seu nome, temos autoridade sobre principados e potestades. Sem o seu nome, ou seja, sem ser habitados pelo Espírito de Deus, somos escarnecidos pelas trevas, porque já disse o apóstolo Pedro em Atos 4, verso 12, cheio do Espírito do Santo,
que nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Portanto, em nenhum outro nome há autoridade sobre os céus, a terra e debaixo dela. Com isso, tudo que vemos se elevar no mundo será sempre abominável para Deus. E isso se relaciona tanto de forma macro, como, por exemplo, o sistema socioeconômico do mundo, que divide os seres humanos em classes sociais, que nada mais são do que balanças desmedidas de renda. Isso inclui também as celebridades, que se tornam idolatradas, quer pelo que o mundo chama suas virtudes, quer por seus defeitos, pelos quais outros se identificam e se orgulham, como também tudo que for enaltecido em escala menor, seja de forma explícita, visível ou implícita e invisível no ser humano, como por exemplo um simples sentimento de patriotismo que venha a ultrapassar o amor ao próximo e faça seres humanos se destruírem por ideologias, por pedaços de terra ou por simples ordens soberbas de comando que for, levando-os a, em nome de um juramento humano que não discerne a vida, irem contra a própria vida criada por Deus, por causa de interesses egocêntricos de alguns. Neste ponto, diz o apóstolo Pedro e os demais em Atos 5:29, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então eu finalizo deixando uma pergunta para você responder a si mesmo. A que nome você tem exaltado com a sua vida? Pense nisso, porque disso depende a semente do Evangelho em você. Dúvidas, comentários, pedidos de oração, deixe aqui embaixo. E se você foi edificado por este devocional, compartilhe, seja um semeador. Que a luz do Senhor resplandeça sobre ti até ser dia perfeito. Shalom Adonai.